Beleza, galera. Então, bom dia para todo mundo, né? O Otávio ele fez uma revisão com vocês, acredito que na quarta-feira. Então, hoje vamos pegar algumas questões, as questões que ele falou que iria cair, né? Só que vamos tentar dar uma revisada, ok? Beleza. Então, a primeira questão, ela vai ser de integral de superfície. E o que que a gente tem em integral de superfície? Basicamente, a gente vai ter uma integral dupla em uma superfície S. E essa integral ela vai ser de uma função vezes ds. ds, no caso, é meu fator de área, né? E ele é calculado como? Eu vou ter a parametrização da minha superfície. Então, para você parametrizar uma superfície, você tem que ter duas, duas, duas variáveis. E aí eu vou ter a parametrização dela, que vai ser uma função de u e v, outra função de u e v. São três funções de u e v se eu tiver no espaço do R3. E aí o que, que eu vou fazer para achar o meu ds? Eu vou derivar a minha parametrização em relação a u. Então eu vou ter a derivada de f em relação a u, derivada de g em relação a u e h em relação a u. E eu vou fazer minha derivada de r em relação a v. E aí eu vou fazer o produto vetorial entre essas duas derivadas. Com esse produto vetorial aqui eu vou tirar o módulo dele. Então isso aqui vai me retornar um vetor, eu vou tirar o módulo desse vetor. E aí eu vou multiplicar por dA, que nada mais é do que du dv. Então, du dv, beleza? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a espessura. Então, basicamente essa é a ideia. Eu sugiro que vocês façam os exercícios da seção 16, coloquei 6 aqui, mas é 16. 16.7 do 1 até o 18. Porque essas questões aqui são basicamente você fazer a integral de superfície dessa forma aqui, beleza? Vamos começar aqui então. Eu peguei a 18, que é a última dessas questões para fazer, e vamos tentar fazer ela aqui, desenvolver. Então, beleza, essa é a minha superfície, ela é um helicoide com equação vetorial dada por. Então, aqui ele já deu a parametrização. Alguns de vocês me falaram que o Otávio já ia dar a parametrização da superfície. Então, nesse caso, não vamos se preocupar com isso nessa questão. Vamos pegar a parametrização direta, certo? Então, como eu disse, a primeira coisa que a gente faz é pegar a nossa parametrização e tirar as derivadas parciais. Então, nesse caso aqui, o meu RU, opa, meu RU ele vai ser dado por cosseno V, seno V e zero, beleza? Por quê? Porque essa daqui é a minha F, essa daqui é a minha G, essa daqui é a H. Aqui, derivado em relação a U, vai ficar só o cosseno, que é uma constante. Derivado em relação a U, vai ficar só o seno, que também é uma constante. E derivado em relação a V, V é constante, vai dar zero. Beleza? Agora vamos fazer RV. Então, RV vai ser dado por menos U seno V, U cosseno. Tá, Oi, não vai positivo aquele primeiro ali não, bicho? positivo o quê? Você tá integrando um cosseno, pô. Voltou pra seno. Não, eu estou derivando. Ah, verdade, desculpa. Confundi. Beleza. Então vai ficar aqui a derivada em relação a V de U cosseno V, vai dar menos U seno V. Aqui vai ser a derivada de U seno V em relação a V. E aqui é a mesma coisa, certo? Beleza. Com RU e RV, eu posso fazer o produto vetorial entre eles. Então aqui eu vou ter RU vetorial RV. E basicamente isso aqui é o determinante dessa matriz aqui, ó. Não é bem uma matriz, mas a gente considera como se fosse. Então tem aqui I, J e K. Aqui a gente vai colocar as componentes de RU. Então vai ser cosseno V, seno V e zero. Aqui vai ser menos o seno V
Aqui vai ser U cosseno V. E aqui vai ser 1. Beleza? Então, fazendo o determinante dessa matriz aqui, o que a gente tem? A gente vai ter que na posição I, que no caso é como se fosse o X, a gente vai ter seno V vezes 1, que é seno V, menos, aí você faz aqui, ó, vai ficar, opa, 0 vezes o cosseno V. Então, fica só seno V. Aqui no J você vai ter 0 vezes menos o seno V, que vai dar 0. Deixa eu só ajeitar isso aqui para ficar bonitinho. Então vai ficar 0 menos cosseno V vezes 1. Então fica menos cosseno V vezes 1 é menos cosseno V. E aqui no K você vai ter cosseno V vezes cosseno V, cosseno quadrado de V, com esse 1 aqui. Então vai ficar o cosseno quadrado V. E aqui a gente vai ter menos seno V vezes menos o seno V. Então fica seno quadrado de V e cozinho. Então, como era menos, aqui vai ficar mais por causa desse outro menos. Fica o seno quadrado de V. E isso aqui, como quando você coloca o U em evidência, fica cosseno quadrado mais seno quadrado. Isso aqui é sempre igual a 1. Então a gente vai ter que esse R, o V aqui, ó. Deixa eu até copiar. Beleza? R, o V vai ser simplesmente isso aqui. Seno V menos cosseno V. E aqui vai ficar só o U. Beleza? Agora o que a gente faz? A gente vai extrair o módulo disso aqui. Opa, ficou faltando V. Beleza. Como é que a gente extrai o módulo disso aqui? A gente leva cada componente desse vetor aqui ao quadrado e tira a raiz de tudo. Então vai ficar raiz quadrada de seno quadrado de V mais menos cosseno V também ao quadrado mais U ao quadrado. Beleza? Isso aqui, ó, vai ficar seno ao quadrado, como aqui é um menos, quando você eleva ao quadrado vai virar mais. Então vai ficar seno quadrado de V mais cosseno quadrado de V. E isso aqui é igual a 1. Então vai ficar 1 mais U ao quadrado. E aí, por fim, o que você vai fazer? Você vai multiplicar como eu botei aqui, o dA, que é du dv. Então vai ficar aqui ds. Vai ficar que o nosso ds ele é igual a raiz de 1 mais U ao quadrado vezes du vezes dv. Beleza? A partir disso aqui é quanto? Por quê? Porque você já tem o ds, a sua função f, nesse caso aqui você... sua função f ela é dada, nesse caso aqui é essa função. E aí você só tem que integrar. Antes de integrar, você tem que passar essa função aqui para a sua parametrização. Por quê? Porque desse jeito aqui, você está integrando em relação a... ou você está com x e um y. Você não quer x e y, você vai querer em função de u e v. Então como é que você faz isso aqui? Você tem que a sua função f... Você tem que a sua função f ela é igual a raiz de 1 mais x quadrado mais y quadrado. Vou copiar isso aqui. Aliás, vamos ver. Então, beleza, essa daqui é a sua função. Só que x é dado por isso aqui, ó, o cosseno v. E y é dado por isso aqui, o seno v. Então, se eu substituo aqui, ó,
x por u seno v, ou por u cosseno v, eu vou ficar com u quadrado cosseno quadrado de v. E aqui eu vou ficar com u ao quadrado seno quadrado de v. Aqui é a mesma coisa, se eu botar u ao quadrado em evidência, eu vou ficar com cosseno quadrado mais seno quadrado, que vai dar 1. Então eu posso substituir isso aqui, ó, esse x quadrado mais y quadrado por u ao quadrado. Beleza? Então eu tenho que a minha função de u e v, que é a forma correta de eu jogar na integral, ela vai ser raiz de 1 mais u ao quadrado. Beleza? Então, a partir disso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui e vai copiar, colar aqui embaixo. Agora a gente vai simplesmente integrar. Então, vamos pegar aqui quais são os limites de integração. Aqui é o u variando de 0 até 1 e o v variando de 0 até π. Então, deixa eu escrever isso aqui. O u ele varia de 0 até 1 e o v ele varia de 0 até π. Beleza. Então, você vai ter aqui a integral dupla. No caso aqui, não vou escrever ainda os intervalos. Vou escrever yes. Você vai ter f, que é raiz de 1 mais u ao quadrado, vezes ds. ds, como a gente viu, vale raiz de 1 mais u ao quadrado, dv. Beleza? Agora a gente pode substituir os intervalos. Então, vamos colocar aqui o v, ele está variando de 0 até π. E o u, ele está variando de 0 até 1. Agora, você tem isso aqui vezes isso aqui. Esses dois aqui são iguais, então você vai ter isso aqui ao quadrado. Como está ao quadrado, você some com a raiz. E você não precisa se preocupar com o módulo, porque isso aqui que está aqui dentro é sempre positivo. Porque você tem uma coisa que é positiva, que é o 1, multiplicado por outra coisa que é sempre positiva, que é o u ao quadrado. Então, isso aqui é simplesmente 1 mais u ao quadrado du dv. Beleza? Como dv, ou como essa função aqui ela não depende de v, eu posso separar isso aqui e fazer uma multiplicação de integrais. Então ficaria integral de 0 até π de dv, opa, vezes a integral de 0 até 1 de 1 mais u ao quadrado du. Beleza? Como essa função aqui na frente de dv eu posso colocar como sendo 1, porque é como se tivesse 1 multiplicando, na verdade tem, né? Isso aqui é uma função que a integral dela vai ser simplesmente π menos 0, que é o próprio π. Então essa integral aqui a gente sabe que é π, vezes a integral disso aqui. Isso aqui é um polinômio, então um polinômio é fácil de integrar. Integral de 1 vira u, integral de u ao quadrado fica u ao cubo sobre 3, com u variando de 0 até 1. Então, como varia de 0, em 0 isso aqui vai valer 0. E 1, isso aqui vai valer 1 menos 1 terço, certo? Então aqui vai ser 1 menos 1 terço. Em 0 não vale nada, então nem vou colocar. Isso aqui é a mesma coisa que 2 terços. E aqui, botar o π multiplicando. Isso aqui vai virar 2π terços. E se vocês verem aqui, ó, 2π terços. Ah não, alguma coisa deu errado. É o 5. Achei menos lá. Qual menos? No 1 menos 1 terço. É o Acho que é Marquinhos. 1 mais 1 terço. Ah, é verdade. Pô, burrice. Tá, beleza. Então aqui vai ficar 4 terços.
Então, chegamos aqui ao 4 π terços, beleza? Alguma dúvida sobre esse procedimento? Acho que não, né? Não, tranquilo. Beleza. Nenhum. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone aí e falar, beleza? Beleza. É só uma dúvida, é meio besta aqui, mas é porque do jeito que você colocou ali, RU-RV, RU escalar RV escalar não, vetorial, que o determinante é um escalar, não é? É porque do jeito que você colocou pareceu um vetorial. É porque o vetorial, ele não retorna um escalar, ele retorna um vetor. Nesse caso aqui, a gente fala que é um determinante, mas ele não é um determinante de fato. Por quê? Porque você está multiplicando aqui por esses vetores. Então, acaba que você vai multiplicar isso aqui, ó, pelo vetor i, aí você vai fazer o determinante também com o vetor j, vai dar 0, 1, 0, e com o vetor k, 0, 1, 0, beleza? Entendi. Então, por isso que não é um determinante, não dá um escalar. Se fosse um determinante de fato, um escalar daria. Então tá. Então vou ter que apresentar desse jeito a resposta na hora da prova. Pode Beleza. ser. Tem uma formulazinha que a galera decora e só joga na fórmula. Mas aí, no caso, é a mesma coisa de você fazer essa determinante, entre aspas. Não, mas é tranquilo. Beleza. Obrigada. Eu gosto de fazer desse jeito aqui porque você não tem que decorar a fórmula, sabe? Você só joga aqui e você já sabe o que você tem que fazer para configuração. Beleza. Valeu. Nada. Mais alguma dúvida? Qual que é a fórmula? Do que? Disso aqui? Uhum. Então, basicamente, você vai ter que RU vetorial com RV vai ser DGDU VDH PV menos DHDU DH ou DG Então, basicamente, você pega essa coordenada aqui, no caso, essa daqui é a I, né? Então, vezes I. Você faz a derivada parcial de G em relação a U, de H em relação a V, menos, aí agora você inverte o que está aqui no topo. Então, fica a derivada de H em relação a U vezes a derivada em relação a G. E não vai aparecer a função que fica nessa posição, que no caso seria a F. Então, aqui, ó, nesse caso aqui na J, a função que está na posição J é a G. Então não vai aparecer a G. Vai aparecer o que aqui, ó? Vai aparecer DH, DU, DF, DV, menos DF vezes DH.
dv. Então isso aqui vai multiplicar por j. Por fim, você vai ter é, df du dg dv menos dg du df. Então, se você for ver, é uma fórmula meio dificilzinha de decorar, saca? Eu prefiro não decorar ela, tanto que eu tive dificuldade para escrever. Mas, se você fizer esse determinantezinho aqui, sai também. Beleza? Ô Thales, no determinante ali teria como só você colocar essas linhazinhas em uma outra cor e colocar, tipo assim, essa cor aqui é do seno e tal, porque eu tava fazendo aqui e acabei me confundindo um pouco, só pra Tem. ficar um pouco mais entendível aí, como que é essa multiplicação. Beleza. Opa, paguei no final aqui. Tá, deixa eu passar esse cara aqui um pouquinho pro lado pra ficar mais fácil ver também. Beleza, basicamente o que eu fiz foi. Opa, apagar esse aqui também. Multiplicar esse e subtrair disso aqui, ó. Então, só sobra essa parte vermelha. Multiplicar esse, então, sai aqui, ó. E subtrair desse outro aqui. Deixa eu pegar outra cor. Esse aqui. E agora eu multipliquei esse, deu isso aqui. Subtrair desse daqui. Ainda tá meio confuso, mas quando vocês fizerem o determinante, tem aquela paradinha também, aquele truque de você fazer mais duas colunas pra cá, fica mais fácil de ver. Tá certo, valeu, deu pra entender, sim. Tranquilo então. Então vamos seguir aqui para a próxima, beleza? Beleza. A próxima questão vai ser de teorema de Stokes. O que o teorema de Stokes diz? Ele me diz que se eu tenho uma superfície e eu tenho um campo vetorial e eu quero calcular o rotacional desse campo nessa superfície, então o que eu posso fazer? Se essa superfície ela for uma superfície aberta e ela for, como é que fala? Se ela for limitada em algum ponto, tipo se você tiver uma fronteira aqui, ó, então essa aqui é a minha superfície, beleza? Se ela tiver uma fronteira, opa, se ela tiver alguma fronteira, eu não preciso fazer essa integral aqui. O que eu posso fazer? Eu posso parametrizar minha fronteira, que ela vai ser dada por uma curva aqui, ó. Então tem essa curva aqui. Beleza. E essa curva, ela eu parametrizo ela e aí ao invés de calcular a integral do rotacional, eu calculo só do campo vetorial. E aqui é a parametrização da curva. Então eu recomendo vocês darem uma revisão nas questões 9 e 10 da lista 3. Tem, tem o gabarito dela já detalhado, dá para vocês verem melhor. Mas é, é, recomendo vocês fazerem essa. E aqui tem a questão que eu escolhi para fazer, que é a 10 da seção 16.8, se eu não me engano. E eu vi aqui depois que a resposta dela é trivial, mas vamos fazer mesmo assim, porque vai dar para entender mais ou menos, ok? Então, bora lá. Primeira coisa aqui que eu tenho que fazer é, vamos ver aqui qual que é o meu campo.
meu campo é f de x, y, z, x na coordenada x, y na coordenada y, e x quadrado mais y quadrado na coordenada z. E C é a fronteira da parte do paraboloide, então você tem esse paraboloide, que é z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado no primeiro octante, certo? Então, que figura que é essa daqui, esse paraboloide? Esse paraboloide aqui, você vai ter sistema de coordenada, né? Você vai ter aqui z igual a 1 na origem do plano xy. Então aqui é x, aqui é y, aqui é z. E aqui é basicamente você vai ter uma parábola em cada um dos outros semieixos. Aqui, ó, é a nossa superfície, beleza? Aí agora o que ele fala? É a fronteira da parte do paraboloide. Então você tem um paraboloide no primeiro octante, certo? Então no primeiro octante, quer dizer que x, y e z são positivos, beleza? Então o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter três curvas que vão ser a fronteira. Vai ser essa curva aqui que está no plano zx ou xz. Vou ter essa curva aqui, ó, que vai estar no plano zy. Então aqui é y. E vou ter essa outra curva aqui, ó, que está no plano xy. Beleza? Como que eu enxergo isso? Se eu cortasse aqui esse plano, essa fatia do plano, o que eu ia ter aqui, ó? Qual que ia ser minha fronteira? Ia ser isso aqui, ó. Esse pedaço aqui, que é exatamente onde eu faço o corte. Como eu faço um corte em cada um dos três planos aqui, então a minha fronteira vão ser essas três curvas aqui, beleza? Então certo, como que eu vou parametrizar elas? Aí é um pouco de manha, mas não é difícil, beleza? Vamos ver aqui. Essa primeira curva aqui eu vou chamar de 1, que é para quando z é igual a 0, beleza? Então qual que seria a parametrização dela? R1. Então a primeira coisa que eu analiso aqui é que nessa curva aqui, o z vale 0. Por quê? Porque eu estou no plano xy. Então se z vale 0, automaticamente eu sei que na coordenada z vai ser 0. Agora em relação, e quanto às outras? Como z é igual a 0, eu vou pegar isso aqui, ó. Então vou ter que 0 é igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Passo esses dois para o lado de cá. Vou ter aqui que x quadrado mais y quadrado é igual a 1. Mas isso aqui é o círculo de raio 1. E qual que é a parametrização do círculo de raio 1? No caso aqui, como o raio vale 1, né? Você vai ter que vai ser o raio, que x é igual a raio vezes cosseno θ. E y é igual a raio vezes seno θ. Certo? O raio vale 1, constante igual a 1, então eu vou tirar esse ρ aqui e vou deixar só cosseno θ e seno θ. Beleza. Agora, quanto que meu θ varia aqui? Eu estou saindo aqui do x igual a 0 e chegando até no y aqui igual a 1. Aliás, saindo do x igual a 1 e chegando no y igual a 1. Se vocês pegarem um círculo trigonométrico, que é o que eu gosto de usar quando eu vou parametrizar esse tipo de curva, você tem o x e o y, e aqui como x é cosseno, né? E o y vale seno. Então você tem isso aqui, ó, saindo do 1 aqui e chegando do 1 aqui. Beleza. Que ângulo que é esse aqui na origem? Esse ângulo aqui é o meu zero. Então eu sei que o θ ele começa em zero. E que ângulo que é esse daqui, ó? Em que o seno vale 1 e o cosseno vale 0. Então esse ângulo aqui, ó, é o ângulo reto. No caso é 90 graus ou π sobre 2. Beleza? Então com isso aqui eu já tenho a parametrização da minha primeira curva. Então R1, vou apagar isso aqui. Meu R1, ele é basicamente cosseno θ, seno θ e 0.
Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, o z vale zero. Beleza, qual que é a derivada disso aqui em relação a θ? Então, R1', isso aqui é igual a menos seno de θ, cosseno de θ, zero, beleza? Então, com isso aqui eu já tenho a minha primeira curva. Vamos aqui pegar agora a segunda curva. A segunda curva, ela acontece quando o meu z, aliás, quando o meu y, então vou chamar isso aqui de C2, ela acontece quando o meu y é igual a zero. Então eu vou pegar aqui essa mesma equação e vou substituir y por zero. Então nem eu vou colocar ele, na verdade. Vai ficar então, deixa eu ver aqui, vai ficar então que z é igual a 1 menos x quadrado. Vou colocar aqui essa separação. Passando o... Aliás, não preciso nem fazer muita coisa aqui. O que, que eu posso fazer? Eu posso chamar z... realmente não tem nada para fazer aqui. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar R2. Eu vou continuar com a minha variável z. E eu vou fazer x... Aliás, eu vou continuar com a minha variável x. E z é uma função de x, então eu não tenho que escrever mais nada. Eu só tenho que escrever x, porque x vai ser x. E o z vai ser uma função de x, que é 1 menos x quadrado. Beleza? Quanto os intervalos aqui da minha função, o meu x ele começa em 1 e termina em... Aliás, eu estou pegando assim, né? Tem que ser nesse sentido aqui. Pelo que me falaram, o Otávio não vai ligar muito para sentido, mas todas as curvas elas têm que ter o mesmo sentido entre si, saca? Você não pode fazer uma no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. Entre si elas têm que ser coerentes. Então, beleza. Então, essa curva aqui tá meio feia. Então, beleza. O meu C1 ele tem que variar daqui, ó, desse ponto, x é igual a zero, chegar aqui, nesse ponto, onde x é igual a 1. Então, o meu intervalo vai ser x saindo de zero, x menor ou igual que zero, ou x maior ou igual que zero, menor ou igual que 1. Beleza? Então, com isso aqui eu já tenho a minha segunda parametrização. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou derivar em relação à variável que está aqui, que no caso é o x. Então, vai ficar aqui R2, linha, é igual a 1, 0 e menos 2x. Beleza? Por fim, vamos agora para a terceira parametrização, que vai ser parecida com essa daqui. Eu vou fazer o meu x igual a zero, o meu x igual a zero, vai sobrar só z e y. Então vai ficar que z é igual a 1 menos y quadrado. Beleza? Aqui o z ele já é uma função de y, então vou fazer o y ser minha variável independente. Então eu vou ver a variação do y. Nesse caso aqui eu estou querendo que o y ele saia de 1 e vá até 0. Por quê? Porque aqui, ó, é esse sentido aqui que eu estou buscando. Y aqui vale 1 e y aqui vale 0. Então é basicamente a mesma coisa que eu fiz na R2. Bora pegar aqui R3. R3 ele vai ser dado por 0, 1, ou 1 não, y, e 1 menos y ao quadrado. Agora, como é que eu faço para o meu y variar de 1 até 0? Teoricamente, eu teria que escrever isso, certo? Só que, se eu fizer isso aqui, na verdade eu estou falando que o y ele varia de 0 até 1. E não faz sentido eu colocar aqui, ó, isso aqui. Opa.
Isso aqui é sem sentido. Não dá para me falar que o y ele é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 0. Então, qual é a solução que eu tenho para isso? Como eu quero que o meu y ele vá de 1 a 0, eu vou usar essa mesma parametrização aqui, só que na hora de fazer a integral eu vou colocar um menos. Por quê? Porque isso aqui é a orientação negativa. Como eu quero a orientação positiva, vai ser isso aí. Beleza. Vamos fazer aqui então o R3', e ele é igual a 0, 1 e menos 2. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso campo, que no caso é esse daqui, ó, e a gente vai substituir por cada uma das parametrizações. Então basicamente o que a gente vai fazer é achar o f de cada parametrização. Beleza. Então só copiar aqui a nossa função, né? Para ficar mais fácil. F vai ser dada por x, y, x quadrado mais y quadrado. Então aqui está o meu campo F. Copiar isso aqui, né? Beleza. Vamos olhar agora para a minha primeira parametrização. Eu falei que R1 é isso aqui, então x vale cosseno θ, o y vale seno θ e o z vale 0. Note que aqui no f a gente não tem nenhum z, só que a gente só tem y e x e y. Então vai ficar bem mais fácil de fazer essas parametrizações. Então vamos colocar aqui que minha f1 em função de θ, né, porque agora eu estou substituindo pela parametrização. Isso aqui vai ser igual a x, que no caso é cosseno θ. Y, que é seno θ. E cosseno quadrado mais seno quadrado vai dar 1. Então essa é a minha f1. A minha f2, que no caso é de R2, vai ser igual a x, que no caso eu falei que valia x. Y, que eu falei que valia 0. E aqui x quadrado mais y quadrado, como y vale 0, vai ficar só x quadrado. E aqui a gente pode conferir aqui, ó, que o x vale x e o y vale 0. E aqui é o contrário, o x vale 0 e o y vale y. Então aqui é a minha f3, pela parametrização R3, ela é igual a 0, y e y ao quadrado. Por quê? Porque o x vale 0. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as integrais. Então, integral f dr, como a gente dividiu a nossa curva em 3 curvas, vai ser a integral de cada curva vezes a função aplicada com a parametrização da curva. Então, nesse caso aqui, para a curva 1, a gente vai ter cosseno de θ, seno de θ, 1, que vai multiplicar aqui, no caso, o produto escalar, né, de R'. Qual que é R'? R1', no caso, é menos seno e cosseno. Então vai ficar menos seno de θ, cosseno de θ, aqui 0. Dθ, né, porque é a variável que a gente tem. E os limites que a gente estabeleceu foi de 0 até π sobre 2. Beleza? Agora vamos fazer a mesma coisa para a minha segunda parametrização. Então f2 e r2. Então isso aqui vai ser integral
Os limites que a gente estabeleceu aqui foi de 0 até 1. E aqui a gente vai ter x, 0 e x quadrado. Escalar com parametrização do outro era, ou o dr meu aqui vai ser 1, 0 e 2x. 2x ou menos 2x? Vamos ver. Menos 2x. Como a minha variável é o x, dx. E aqui, por fim, a gente vai fazer a mesma coisa, só que no lugar de ser menos, a gente vai, ou no lugar de ser mais, a gente vai colocar um menos. Por quê? Porque eu parametrizei ela em um sentido, só que eu estou querendo em outro sentido. Essa parametrização aqui, ó, fazendo o y variar de 0 até 1, é como se eu tivesse aqui, ó, o plano x, y, opa, ou x, e, não, pera, o plano z, y, eu tenho essa parábola aqui, eu queria que o meu y ele variasse de 1 até 0, só que para fazer isso, na verdade, o que eu fiz foi o contrário. Eu fiz aqui descendo, então foi de 0 até 1. Então, com isso, eu faço que coloquei esse menos aqui para manter o sentido que eu quero, beleza? Não sei se ficou muito claro, mas qualquer coisa depois eu dou uma explicadinha melhor se alguém tiver ficado com dúvida. Vamos fazer aqui. Então, o que que a gente tem? A gente tem 0, y e y ao quadrado, escalar com 0, 1 e menos 2y, dy, beleza? Agora o que que a gente tem? A gente vai ter aqui integral de 0 a 2π, ou até π sobre 2, perdão. Cosseno vezes menos seno vai dar menos cosseno de θ seno θ. Seno vezes cosseno vai dar mais cosseno θ seno θ. Que 1 vezes 0 dá 0, vai sobrar só o dθ. Isso aqui corta com isso aqui, então essa integral aqui dá 0. Beleza? Essa integral aqui, de 0 até 1, vai ficar x menos 2x ao cubo dx, que é esse chuveirinho aqui, ó. E aqui vai ficar quase a mesma coisa, só que com y. Então vai ficar y menos 2y ao cubo dy. Só que, essa altura vocês já devem saber que se eu tenho essa função aqui, que é a mesma, e só muda a variável, o resultado dessa integral vai ser igualzinho dessa integral, certo? Então isso aqui, ó, tchau. Ou seja, a resposta final é que realmente vai dar 0. Beleza? Alguma dúvida quanto a essa? Tudo certo com essa daí, galera? Teorema de Stokes. Thales, pode repetir. Para, eu tô um pouco perdido ali. O áudio ficou meio ruim, tem como você repetir? Pô, peraí, eu vou digitar. Beleza. Beleza, beleza. A parte da parametrização, pior que eu falei de um jeito meio confuso mesmo. Mas vou deixar aqui um pouco mais claro aqui nesse finalzinho, beleza? Então vamos voltar aqui a desenhar a nossa superfície. Beleza?
temos aqui x, y, z. Como que a gente faz para desenhar uma superfície? Então a gente tem aqui a equação dela, que é z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é igualar cada variável a zero. Então, primeiramente, o que a gente faz é igualar essas duas variáveis aqui a zero, para a gente saber em qual ponto essa superfície ela intercepta o eixo z. E aqui, se você faz esses dois igual a zero, você vai saber que esse ponto aqui, ó, é 1. Beleza? Então, no ponto z igual a 1, você tem a interseção do paraboloide. Agora, quando você faz aqui o y igual a zero, o que você tem? Você tem que z é igual a 1 menos x quadrado. Isso aqui, ó, no plano zx, o plano zx ele é meio diferente dos outros planos, que o positivo do x é para cá, né? Isso aqui é uma parábola, ó, que ela faz o que? Ela intersecta aqui o z igual a 1, e aqui no x igual a 1 vale 0. Então, x igual a mais ou menos 1, na verdade. Então aqui é menos 1. Então aqui nesse plano aqui a gente pode traçar aqui, ó, o x igual a 1, o x igual a menos 1, fazer essa parábola aqui. Bem feia, mas a mesma coisa vai acontecendo quando a gente faz o x igual a zero. Então você tem aqui que z é igual a 1 menos y ao quadrado. E aí, como x é igual a zero, eu sei que essa curva aqui, ó, no caso essa função, ela está no plano z e y. Então aqui eu tenho um z, aqui eu tenho um y, e aqui, ó, também vou ter aquela parábola. Então aqui vai ser... aqui vai ser menos 1, aqui vai ser 1. Então aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou traçar aqui menos 1 e aqui 1. Beleza? Então essa daqui é a base do meu parabológico. O que eu vou fazer? Eu vou só desenhar aqui como se fosse algumas circunferências. Por quê? Porque cada vez que você fixa o z em algum valor, então sei lá, se você fixar z igual a zero, então quando você faz z igual a zero, o que você vai ter aqui vai ser 1 menos x quadrado menos y quadrado. Se você passa isso aqui para o outro lado, você tem x quadrado mais y quadrado igual a 1. Então você vai ter sempre uma circunferência aqui, ó, em cada plano do eixo z. Então cada vez que você faz z igual a um constante, você tem um círculo. Beleza? Aí vamos ver aqui o que a questão pede mais. A questão ela pede que isso daqui seja a fronteira da parte do paraboloide no primeiro octante. Se você quer no primeiro octante, você quer que o x seja positivo e que o y também seja positivo. E que o z também, no caso, né? Você quer que os três sejam positivos. Então, o que você vai ter? Você vai ter que no plano XY, no plano XY, a parte onde z é positiva é isso aqui, certo? Onde os dois são positivos no caso. E o y vale zero, então tanto faz o valor do y aqui. No plano ZY, essa daqui é a parte onde os dois valem zero. Valem zero. Então, essa parte aqui que você vai pegar. Deixa eu até destacar aqui de outra cor para ficar mais fácil de ver. Opa. E aqui é a mesma coisa. Beleza. No plano z igual a zero, né? Que no caso é o xy, a gente vai ter uma circunferência.
Então, a gente tem aqui o plano X, então Y aqui, X aqui. A gente vai ter uma circunferência de raio 1. Então aqui é 1, aqui é menos 1, menos 1, e aqui vai. Só que a parte onde os dois são positivos, então, portanto, seria a fronteira lá do primeiro optante, é essa parte aqui. Beleza? Com isso aqui, ó, você já vai ver também que essa fronteira aqui, ó, do primeiro optante, é exatamente esse pedaço de destaque de vermelho. Então aqui, ó, essa daqui é a primeira fronteira, essa daqui é a segunda, essa daqui é a terceira. Ou no caso, como eu fiz lá, essa daqui foi a primeira, essa a segunda e essa é a terceira. Ok, agora como é que a gente faz para parametrizar? Primeira coisa, a gente tem que dar uma orientação, certo? Qual a orientação que eu escolhi? Eu escolhi a orientação positiva, que no caso é fazer isso aqui no sentido anti-horário. Então, no sentido anti-horário, deixa eu dar um zoomzinho aqui até para fácil de ver. No sentido anti-horário, eu vou escolher um ponto para me começar. Então, vou começar aqui, por exemplo. E aqui, ó, eu vou percorrendo no sentido anti-horário. Beleza? Aí aqui, o que que eu tenho? Eu vou analisar cada uma dessas curvas agora. Nessa primeira curva aqui de baixo, que é a circunferência, o meu x ele começa em 1, então aqui é 1, e ele vai até x igual a 0, no caso aqui, e y igual a 1. Então aqui, ó, fica fácil ver de que quando o meu x é igual a 1 e o y vai até 0, eu estou seguindo essa orientação aqui, ó. E aí fica fácil fazer aquele negócio lá do θ, variando de 0 até π sobre 2, usando o círculo trigonométrico. Agora, nessa segunda aqui, ó, que no caso eu fiz como terceira, mas a ordem não importa muito. Essa segunda aqui, ó, o meu y ele tá saindo de 1 chegando até 0. Nesse ponto aqui meu y vale 1, nesse ponto aqui meu y ele vale 0. Beleza? Dá pra perceber isso, né? Então, o que que eu tenho aqui? Tenho aqui minha segunda, que eu falei. O y ele vai sair de 1 e vai chegar até 0. Então, ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Eu tenho que ver a minha curva de modo que o meu y ele sai de 1 e chega até 0. Beleza? E aqui vai ser o contrário. Quando eu chegar aqui no topo agora, eu vou descer, percorrer esse outro caminho aqui. E é o meu x saindo de 0 e chegando até 1. Então eu estou fazendo esse caminho aqui. Se você vier aqui no plano, ó, eu quero que o meu x ele aumente. Então é esse aqui, ó. Nesse sentido. X saindo de 0 chegando até 1. E aí na parametrização, o que que eu fiz? Como aqui eu tenho que o z ele é uma função de x, meu z ele é uma função de x, certo? E aqui meu é uma função de y. Nesse caso aqui, o meu x ele está variando de 0 até 1. Por quê? Porque eu estou saindo duas séries de 1. Então 0, x e 1. Nesse caso aqui, eu estou fazendo o contrário. Eu estou saindo de 1 e chegando até 0. Só que eu não posso escrever isso aqui, ó. Y maior ou igual que 1, menor ou igual que 0. Porque isso aqui é uma inverdade matemática. Então o que que eu faço? Para não ter que usar outra função e fazer o y variar num intervalo plausível, o que que eu faço? Eu faço o y variar nesse mesmo intervalo aqui, ó, no intervalo contrário ao que ele está indo, porque ó, o y está indo variar para cá. Então vai sair de 0 e chegar em 1. Só que na hora de fazer a integral, então, cadê aqui, ó? Na hora de fazer a integral dessa parametrização, eu vou colocar um menos. Seria equivalente a eu dizer que o y ele está variando de 1 até 0,
tipo, do jeito que realmente está acontecendo, fazer isso aqui faz e colocar aqui, ó, 0 até 1. E aí eu troco o intervalo de integração, né? Faço aqui C0 e lá em cima C1 e coloco aqui um menos. Então foi basicamente isso que eu fiz, beleza? Meio chatinho, mas vocês vão fazer os exercícios depois, né? Vai dar pra pegar melhor. Mas se tiverem alguma dúvida quanto a isso aí, pode falar que eu tento explicar mais devagar ou tentar fazer uma analogia melhor, beleza? A gente pode seguir ou alguém quer tirar mais alguma dúvida sobre essa? Beleza. Vamos para a próxima, que vai ser a mais fácil. Essa de teorema de Stokes vai ser a que vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, porque parametrizar é meio chatinho. Mas aí eu recomendo vocês fazerem essas questões aqui, né? A 9 e a 10 da lista 3, que é basicamente usar o teorema de Stokes. Se vocês quiserem melhorar na parte de parametrização, eu também recomendo a questão 5, porque ela é basicamente só parametrizar. Só que aí não é reta, né? Ou não é curva. Se vocês quiserem fazer uma revisão de curva também, é bom fazer a lista 2, se eu não me engano. Que é a que tem bastante integral de linha, tem bastante negócio de parametrizar a curva. Ok? Então vamos agora para essa daqui, que é do teorema do divergente. Então, o que que o teorema do divergente diz? Ele diz que se eu tenho aqui um campo vetorial e eu quero calcular o fluxo em uma superfície, e essa superfície é uma superfície fechada, importante isso, ela tem que ser uma superfície fechada, o que que eu vou ter? Eu vou ter que essa integral aqui, ela pode ser dada pelo divergente de f, que geralmente é bem mais fácil do que f, porque isso aqui é uma função escalar, não é uma função vetorial. O div f é, é a integral disso aqui pelo volume que a superfície engloba. Então, sei lá, você tem aqui uma circunferência. Aliás, você tem uma bola. E essa bola ela tá aqui. Você quer saber qual que é o fluxo nela, na superfície dela, da esfera, você pode fazer a integral da bola, que no caso é a integral do volume, né? E fazer pelo divergente de f. A parte teórica é mais chatinha de explicar, mas vamos para um exercício que vai ficar mais claro um pouco. Então, beleza. Eu sugiro que vocês revisem as questões 8 e 11 da lista, porque é basicamente isso aqui. Você vai ter que aplicar esse teorema. Na 7 tem algumas que dá pra fazer utilizando isso aqui. E é isso. Bora fazer aqui essa questão. Peguei a 22 da seção 16.7. E vamos lá. A gente tem esse campo aqui, que é f de x, y e z. E ele é dado por isso aqui. E essa ela é a parte do cone, z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado, que está abaixo do plano x igual a 1, com orientação para baixo. Beleza? Primeira coisa, vamos desenhar aqui esse cone. Então, tá aqui. Beleza. Se você fizer x igual a zero, então x igual a zero, você vai estar olhando para o plano YZ. X igual a zero, você vai ter raiz de y ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que módulo do y. Então você tem aqui o plano YZ, né? Você vai ter a função módulo de y. Então aqui é z, aqui é y. Agora, no plano
xz, que é pra cá, ó, você vai ter a mesma coisa. Você vai ter que a sua função, quando você faz y igual a zero, ela é raiz de x quadrado, que é módulo de x. Então aqui, ó, você vai ter a mesma função, que é o módulo. Então aqui você vai ter o módulo. E aqui, quando você tem o x igual a um constante, o que você vai ter vai ser uma circunferência. Então, é basicamente isso que é um cone. Pô, muito feio esse cone, velho, mas... Beleza. A ideia geométrica ela não é necessária para resolver esse tipo de questão, ela só ajuda a ter uma compreensão melhor, mas... Ok. Agora, o que que ele fala? Ele fala que S, então a superfície, é a parte do cone, tanana, abaixo do plano Z igual a 1. Com orientação para baixo. Beleza? Com essa questão aqui, não lembro se ela usa o teorema do divergente. Eu só vi aqui. Opa. Daqui a 22. Ela não pede, só pede os outros. Tá, nesse caso aqui vai dar uma resposta diferente dessa daqui, mas dá pra gente fazer essa questão mesmo assim. Por que que vai dar uma resposta diferente? Porque essa superfície ela não é fechada. Então, esse z igual a 1, esse plano, ele não faz parte da minha superfície, certo? O que faz é só o cone. Com isso vai dar uma resposta meio diferente, mas dá pra gente fazer a questão mesmo assim, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é parametrizar o meu sólido, que no caso aqui é o E. Então, como é que eu vou fazer isso? Para parametrizar cone, você vai utilizar basicamente coordenadas polares e escrever z em função dessas coordenadas polares. Então aqui, ó, você vai chamar x de ρ cosseno θ, y você vai chamar de ρ seno θ. Todo sólido de rotação, praticamente você vai fazer isso. E aqui o z ele é dado por raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, que é ρ quadrado cosseno quadrado θ mais ρ quadrado seno quadrado θ. E aqui, se você colocasse o ρ ao quadrado em evidência, você ia ter que isso aqui, z é igual a raiz quadrada de ρ quadrado. E isso nada mais é que z igual a módulo de ρ. E aí, você tem que z ele está abaixo do plano z igual a 1. Então, como z é módulo de ρ, eu posso fazer ρ maior ou igual que zero. E aqui, ó, menor ou igual que 1, porque o z está abaixo de ρ. E aí eu nem preciso desse módulo, posso chamar aqui só de ρ. Ok? E aqui o θ ele está variando sempre de 0 a 2π quando eu tenho um sólido de rotação. Tirando casos, claro, que ele fala, eu quero só no primeiro octante. Continuando aqui, a gente já tem a parametrização aqui do meu sólido, por assim dizer. Agora eu vou calcular o div-f. Para fazer o div-f, não é muito difícil. É só eu pegar aqui e derivar a primeira componente em relação a x. Nesse caso aqui vai ser... Vamos escrever a função aqui para ficar mais bonitinho. Z a quarta. O div disso aqui, divergente disso aqui, é a primeira componente em relação a x, a derivada, vai ficar 1. Mais a derivada da segunda componente em relação a y, então vai ficar igual a 1. Mais a derivada da terceira componente em relação a z. Então vai ficar igual a z a quarta. Não, pera. 4z
ao cubo. Beleza? Isso daqui é igual a 2 mais 4z ao cubo. Ok? Transformando isso aqui para o meu novo sistema de coordenada que eu falei que é ρ e θ, isso aqui vai ser igual a 2 mais 4 ρ ao cubo. Beleza? 2 mais 4 ρ ao cubo. E por último, o que eu tenho aqui, uma coisa que pode acontecer, é o meu dv, que é a derivada do volume. Ah é, galera, pô, esqueci aqui de colocar mais uma coisa. Desse jeito que tá aqui, eu tô parametrizando só a superfície. Eu teria que colocar a componente φ. Então, no caso, seria como se fosse coordenadas esféricas. Tá. Vamos fazer essa parametrização aqui de novo, porque como eu tô pegando um volume, relaxem que na prova do Otávio vai ser mais fácil que isso aqui. Mas como eu estou pegando um volume, eu não posso só pegar essa superfície aqui, que era o que eu estava fazendo, pegando essa parametrização. Eu estava pegando aqui, ó, fazendo o ρ variar, então só ia mudar essa distância aqui da origem e dando uma volta. Mas eu não quero só isso, eu quero pegar essa parte de dentro também. Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui um φ. E quanto que vai ser a variação desse φ? Aí fica fácil de ver também, ó. Pegando aqui o plano ZY, por exemplo. O meu φ, ele é esse ângulo aqui, ó. É o ângulo que que essa reta aqui, ó, ela tá fazendo com o eixo Z. E esse φ aqui, no caso, ele vai variar aqui, ó. Se a gente pegar aqui um valor y, eu sei que o valor aqui no eixo Z também tem que ser y. Por quê? Porque isso aqui é dessa módulo dessa, ou essa função aqui é o módulo do que está aqui. Então aqui tem que ser o mesmo valor. E aqui se eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó, então já sei que o meu φ que eu quero é isso aqui, ó. Mas beleza, vamos analisar esse lado aqui, esse ângulo aqui. Se eu tenho aqui um valor A e outro valor A, esse ângulo aqui, ó, vocês concordam comigo que ele é 45 graus? Já que esse triângulo aqui é retângulo? Por quê? Porque se isso aqui é 90 graus e a soma aqui tem que dar 180, então a desses dois aqui, que é 90 graus também, tem que dar 90. Se a soma dos dois dá 90 e eles são iguais, por quê? Porque esse lado aqui é igual a esse. Então não tem como esses dois ângulos aqui serem diferentes. Se a soma dos dois é 90, então você pode concluir que cada um deles vale 45 graus. E se eles valem 45 graus, o φ ele é 45 graus também. Então π quartos. Agora, para que eu vou usar esse valor aqui de π quartos? Esse valor de π quartos ele acontece quando eu estou exatamente em cima da superfície do cone. Então, se eu tiver aqui mais para dentro, se eu tiver uma reta que ela está mais aqui, ó, mais aqui para dentro, esse valor ele tem que ser menor do que π quartos, certo? Então, o que eu posso falar? Eu posso falar que eu tenho um novo parâmetro φ, que ele varia de 0 até π quartos. E aqui como é que eu vou mudar aqui essas coordenadas? Eu só vou colocar aqui como se fosse coordenada esférica. Então na coordenada esférica o meu φ ele varia de 0 até π sobre 2, nesse caso aqui vai variar até π sobre 4. Então eu vou multiplicar aqui por seno φ
aqui também por seno φ, e aqui por cosseno φ. Beleza? Coordenadas esféricas, acho que vocês lembram. Se não lembrarem, tem mais alguns exercícios na lista que eu uso esse tipo de coordenada aqui. E tá mais explicadinho como é que eu fiz para obter elas. Mas beleza, vamos continuar. Já fiz isso aqui, né, que é a parametrização. Agora perceba que o meu z, essa parametrização, ou esse divergente aqui, ele não vai ficar mais isso aqui. Ele vai ficar ρ cosseno de φ ao cubo. Beleza? Ok. Para mim fazer agora a integral, o que eu vou ter? Vou ter aqui a integral tripla do divergente. Que é I. dv. Esse dv aqui originalmente era dx, dy, dz. Só que, como eu mudei o sistema de coordenada, agora vai ficar como sendo dθ, dφ, dρ. Não necessariamente na ordem, a ordem quem vai determinar é a ordem que você for colocar os limites de integração, mas seria basicamente isso aqui. Agora, o que está faltando aqui para mim ter o meu dv? O dv ele não é só isso aqui. Eu teria que fazer o jacobiano dessas coordenadas aqui. Só que isso aqui eu já fiz na lista, né? Então eu vou copiar de lá, mas tem a demonstração. Então deixa eu aqui uma questão que tem esse negócio de coordenadas esféricas. Aqui eu já fiz o jacobiano. E aqui eu encontrei que o meu jacobiano ele é simplesmente isso aqui, ó. É ρ quadrado seno φ. Então, ρ quadrado seno φ. No caso aqui tem um menos, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem um menos, mas eu explico aqui mais para baixo. Para cima, no caso. Não. Tá, esse menos aqui foi porque eu fiz com a orientação para baixo. Como ele pede para baixo mesmo, acho que dá para manter. Então vamos continuar aqui, ó. Ele pede com orientação para baixo. Então a gente vai ter aqui o meu jacobiano, que é o que vai multiplicar isso aqui para mim conseguir o dv. Ele é isso aqui. Deixa eu copiar. O jacobiano ele é só um fator de correção para variáveis. Então meu dv completo é isso aqui. Menos ρ quadrado seno de φ dφ de, ou dθ dφ dρ. A ordem não importa, que eu falei, mas vamos deixar assim por enquanto. Então, beleza, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a integral disso aqui. Então a gente vai ter... Opa. A gente vai ter a integral tripla do divergente de f, que a gente calculou aqui. Vai dar 2 mais 4 ρ cosseno, ou cosseno ao cubo de 2 mais 4 ρ cosseno φ ao cubo. Isso aqui vezes o meu dv, que é menos ρ quadrado seno de φ dθ dφ dρ. Beleza. Agora o que a gente faz? Substitui os intervalos de integração. Calcula essa integral aqui muito bizonha. Quer dizer, não vai nem ficar tão feio assim não. Vamos primeiro simplificar.
vai ficar menos do... Vamos passar esse menos aqui pra parte de fora para ele não ficar atrapalhando. Vai ficar 2 rho quadrado seno φ mais 4 rho ao cubo, né? Ao cubo não, a quinta, porque é rho ao cubo vezes rho ao quadrado, cosseno de φ ao cubo, seno de φ de rho de φ, ou de θ de rho de φ de rho. Beleza, galera. Essas integrais aqui são simples de calcular. Por quê? Porque aqui você vai ter um polinômio para ρ e aqui para φ você vai ter uma função trigonométrica simples, não está elevado na potência 1, então é de boa. E aqui nesse daqui, essa integral aqui vai dar zero, porque o cosseno aqui ele está elevado a uma potência par e o φ ele está variando. Ah não, não vai dar zero não, porque não está variando de 0 a φ. Deu meu. Mas aqui você vai ter cosseno e seno. Isso aqui quando você tem, você pode fazer, você pode chamar cosseno φ de u e menos seno φ de φ, você pode chamar de du. Com isso aqui você vai ter uma substituição aqui, vai ficar u ao cubo, vai ficar fácil de resolver também. Vocês querem que resolva isso aqui ou vocês acham que não precisa? Dá pra resolver sozinho depois? Aí tem que fazer substituição aí. Naquela do... Opa. Nessa daqui do cosseno ao cubo ficaria mais fácil de fazer com a substituição, saca? E essa daqui nem precisaria, porque ia ser um polinômio, ou ao quadrado, e depois você ia ter a integral de seno, que é menos cosseno. Ah, então tá de boa. Eu só não entendi por que você fez o jacobiano. É porque a gente fez uma mudança de coordenadas, né? Tipo, a gente tava no... A gente tava em x, y e z. Como a gente mudou para θ, ρ, ou para θ, φ e ρ, a gente não pode falar que isso aqui vai dar o meu volume. Tem como eu fazer uma explicação que fica mais intuitiva de ver isso, mas o jacobiano ele é um fator de correção sempre que você faz uma mudança de coordenadas. Por exemplo, deixa eu até fazer aqui que fica mais intuitivo um pouco. Beleza. Vamos supor aqui, eu vou nem desenhar aqui o eixo de coordenadas porque, né? Vamos supor aqui que você tenha um cubinho, certo? E ele está no nesse mundo, entre aspas, aqui do x, y, z. Então esse lado aqui ele vale dx, esse outro lado aqui vale dy e essa altura aqui vale dz, certo? Quando você vai ter um diferencial de volume, que é um volume bem pequeno, ele é só a multiplicação desses três aqui, dx, dy, dz, certo? Certo. Quando você faz essa mudança de variáveis aqui, ó, você tem aqui, não, beleza. Então vamos supor aqui que você tem
ponto aqui. Aqui você tem um defi. Vou desenhar isso aqui, é realmente meio tenso. Aqui você vai ter um pedacinho em que você vai ter um dθ, que é uma variaçãozinha aqui no θ. E aqui vai puxar mais pro lado. Pô, calma aí, galera. Fazer um desenho mais. Esse daqui vai dar pra entender melhor. Então eu tenho esse ponto aqui, ó. Que é meu φ. Meu dφ no caso. Aqui eu vou ter um dθ. E essa variaçãozinha aqui é um dρ, que é a variação no raio. Se eu tivesse duas circunferências, aliás, duas bolas, e eu variasse só um pouquinho o raio delas, e pegasse aqui um pedacinho aqui do meu φ e um pedacinho aqui do meu θ, o que eu teria? Eu teria que esse lado aqui, ó, ele vale ρ dθ, essa partezinha aqui de baixo desse cubo. Esse outro lado aqui, ele vale ρ dφ. E esse pedacinho aqui, ó, ele vale dρ. Então esse seria meu cubo, certo? Um cubinho. E qual que seria o volume desse cubo? Seria a multiplicação disso aqui tudo. Então seria ρ ao quadrado dθ dφ dρ. Então pega isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então é como se o meu volume ele passa a ser isso aqui. Pô, mas calma aí que apareceu. Ah, é isso aqui em coordenadas esféricas, né? Por que apareceu esse seno φ aqui mesmo? Nossa, aqui é ρ ao quadrado. Foi mal, galera. Ah, não, tá certo, eu botei ρ ao quadrado lá. Por que apareceu? É... Mas basicamente a ideia é essa, tipo, quando você vai fazer uma mudança de sistema de coordenadas, o seu fator de volume, ele deixa de ser aquele mesmo que já tinha aqui antes, saca? Entendi. Aí é meio que isso, você tem que fazer o jacobiano. Uhum. Poderia dar uma explicação melhor, mas é porque realmente aqui eu não lembro de onde é que sai aquele cosseno. Mas aqui no jacobiano, você for Pode ver... deixar que eu aqui depois. Beleza, beleza. Aí, para todos os cone, eu teria que fazer o jacobiano, então. Independente do tipo. Mesmo divergente, se for de superfície. Toda vez que você tiver que mudar o sistema de coordenadas, você vai ter que fazer isso, saca? Mas é só quando você mudar. Se você continuar com x, y, z, você não tem. Saquei. Acho que até aqui na revisão do Otávio, se vocês verem aqui, ó. Opa. Teoria da convergência. Esse daqui mesmo, né?
que no caso ele faz primeiro por DZ e depois faz a mudança. Só que ainda assim, ó, quando ele faz a mudança, você vê aqui o DA, ele coloca aqui, ó, que o DA, ao invés de ser só DRO DFI ou DRO DTeta, tem esse ρ aqui multiplicando. Por quê? Porque é o jacobiano quando você faz aqui de x, y com ρ e teta. Então aqui inclusive que eu faço isso, que é fazer esse jacobiano. Deixa eu achar a questão. É... Achar dever. Aqui se vocês forem olhar, ó, é como se fosse o jacobiano também do x pelo y, com... Oh, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Aqui no final a gente obtém a mesma resposta, é o jacobiano, só que no caso eu faço com x, y, z, e aí a coordenada que eu troquei foi o y e o z pelo ρ e o teta. Então aqui vai ficar esse determinante aqui, que é o jacobiano, vai ficar só o ρ. Então vai ficar ρ dx, dρ, dθ. Isso aqui vocês podem decorar. Tipo, se eu mudei aqui de coordenada é, de coordenada do xyz para coordenada esférica. Aí eu sei que vai ser ρ seno quadrado, ou ρ quadrado seno φ. Se eu mudei para polar, vai ser só ρ. Dá para vocês decorarem isso aí. De todo jeito, na lista vai ter mais detalhado, né? Que agora fica meio... Mas beleza, mais alguma dúvida tirando essa do jacobiano? Beleza, então. Então vamos dar continuidade aqui. A quarta questão vai ser de séries e sequência. E aparentemente a gente vai ter que usar o M de Weierstrass. Que no caso, vamos ver aqui mais pra frente. Então a primeira coisa que a gente vai querer fazer é provar que módulo de fk de x é menor ou igual que mk para todo x pertencente a B, que é o domínio da minha função, e para todo k que seja maior ou igual que zero, certo? E aí o que a gente tem? Que se essa série aqui de mk ela converge, então a minha série, a minha função, ela também converge uniformemente para essa série aqui, ó. S de x é igual a esse somatório aqui. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar a questão 6. Essa lista eu não cheguei a trabalhar muito ainda, então eu não tenho tanta habilidade com ela quanto eu tenho com as outras. Mas vamos fazer aqui essa questão que é bem parecida com a que o Otávio passou na revisão e talvez seja parecida com a que vai cair na prova, beleza? Ok. Então seja f isso aqui, o somatório de n igual a 1 até seno de x sobre n quadrado, justifique essa igualdade aqui, beleza? Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar achar mk. Então, qual que é a nossa fk de x? Nossa fk de x é... Vou escrever aqui. Então, nossa fk de x, ela vai ser dada por seno de x sobre n quadrado. E beleza. O nosso n ele está sempre crescendo, certo? Então, analisando primeiro aqui o nosso domínio, é de 0 até 1, que eu vou querer analisar. Então vamos pegar aqui um x que está entre 0 e 1. Primeira coisa que eu sei é que seno é uma função limitada. Então ela está sempre entre 0 e 1, ou entre menos 1
e 1. Então, seno de x, ela está sempre entre isso aqui. Segunda coisa que eu sei é que quando o meu n ele tende ao infinito, isso aqui tende a zero, certo? Então, quando n vai para infinito, x sobre n ao quadrado vai para zero. Até porque o x ele também está aqui em domínio limitado. Vocês concordam comigo? Isso aqui? E seno de x, e seno de alguma coisa, vamos falar x também, ele tende a zero quando x tende a zero. Certo? Na verdade ele tende a x, mas faz. Então beleza. Tende a zero. Como x está tendendo a zero, também tende a zero. Então beleza. O que eu posso fazer aqui para ser o meu m? Não, acho que a gente vai ter que usar isso aqui mesmo. Seno de x. Então o que eu posso falar que é meu m? Eu posso colocar isso aqui como uma constante. 1 sobre n ao quadrado. E eu sei que isso aqui é menor ou igual sobre n ao quadrado, certo? Não, pera. Isso aqui não é uma verdade. Então vamos pegar aqui o módulo, que é n ao quadrado, né? Beleza. Primeira coisa que eu sei é que isso aqui é menor ou igual que 1, certo? Então, só dar uma olhada aqui no jeito que o professor fez, para ficar mais, para ver se eu esclareço as ideias. A função que o professor escolheu era mais fácil de fazer isso. E já é x. Fazer a integral da função é a mesma coisa de fazer o limite do somatório? Fazer a integral da função é a mesma coisa de fazer o limite do somatório. É quando tem a igualdade?
pelo que eu vi aqui na resolução dele, no caso, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar que é a integral da função, no intervalo AB, ela é igual ao somatório, nesse caso aqui seria n igual a 1 até infinito, variando da integral de 0 até 1 da minha função f de x. Então, basicamente, o que eu faria? Eu pegaria a minha função, né? Faria a integral dela, considerando que o n é uma constante. E aí, aqui não é n, aqui é k. Faria aqui como se o meu n fosse uma constante, ou o meu k, no caso. E aí, depois que eu fizesse essa integral, eu só deixaria aqui como somatório. Então, sei lá, se a minha função ela fosse essa daqui, por exemplo, no caso é ela, o que que eu faço? Eu integro seno de x n ao quadrado de 0 até 1, que é o meu intervalo. Isso aqui vai dar cosseno de x sobre n ao quadrado. Isso aqui também dividido por n ao quadrado. Aliás, é menos cosseno aqui, né? E seria o somatório disso aqui, ó. Basicamente. E aí, basicamente, é o que ele... Não é o que ele pede. Pô, aí... Isso é a integral da primeira função lá que ele não foi? Já respondeu, já, não? Pior que não, porque como eu deixo aqui, essa resposta aqui não é igual a essa. Eu acho que vai acabar que ela não converge uniformemente, aí não dá pra me fazer isso. Ah, entendi, não confundi aqui. Ah não, pera. Vai, eu não sei. É porque eu tenho que substituir, verdade, tenho que substituir o x igual a 1. Nossa, real. Que eu fui burro. Então vai ficar isso aqui mesmo. Isso aqui é avaliado de 0 até 1. E aí quando você faz essa avaliação aí de 0 até 1, você vai ver quanto isso aqui vale 1. Vamos ver aqui o somatório, né? Quando isso aqui é 1, você vai ter que isso aqui é menos cosseno de 1 sobre n ao quadrado, dividido por n ao quadrado. E quando isso aqui vale 0, cosseno de 0 é 1, então fica menos 1, porque fica menos cosseno, né? Dividido por n ao quadrado. E aí que fica, se você passa 1 sobre n ao quadrado para o outro lado, né? Ou se você multiplica por n ao quadrado... Não, pera. Se você... Como é que ele fez? Tá certo, aí deu 1 menos cosseno de 1 sobre n ao quadrado. Então,
Então, acho que sobra. Mais um sobre n quadrado. Mas aqui ainda fica diferente do que ele fez. Porque aqui, ó. Você dividiu por n ao quadrado, tudo lá? Aham. Pô, velho, eu integrei errado. Verdade. Ó, galera, calma aí que o monitor tá em choque. Vamos fazer isso aqui direitinho. Fazer essa integral aqui, eu vou chamar x sobre n ao quadrado de u. Beleza? E aqui, quando x é igual a zero, u vale zero. Quando x é igual a 1, u vale 1 sobre n ao quadrado. Aqui é dx, eu vou substituir por du. Então vai ficar integral de 0 até 1 sobre n quadrado, seno de u du. Agora sim, isso aqui é cosseno de u. Aliás, menos cosseno de u, né? E aqui avaliado de 0 até 1 sobre n quadrado. Então isso aqui vai ficar... Ah, é verdade, o meu deu 1. Eu não vi quanto é que era, né? Então eu tenho aqui que x... se eu derivar isso aqui em relação a x, eu vou ter que dx sobre n quadrado é igual a du. Passo para o outro lado ali, vai ficar que dx é igual a n quadrado du. Então, na verdade, aqui tem um n quadrado multiplicando. Agora sim, vai ficar menos n quadrado cosseno de u. Substituindo aqui nos intervalos, cosseno de 0 é 1. E vamos substituir aqui de pouco. Esse menos aqui eu vou deixar de fora por enquanto. Vai ficar só a integral do cosseno. Cosseno de isso aqui, sobre n quadrado, menos cosseno de 0, que é 1. Aí aqui tem um n quadrado multiplicando os dois, né? Vou deixar esse n quadrado de fora. Beleza? Passando esse menos para dentro, você vai ter n ao quadrado cosseno de 1 sobre n ao quadrado. Pô, aqui é menos, né? Fica 1 positivo menos cosseno de 1 sobre n ao quadrado. Aí você bota o somatório aqui. Em 1 até infinito. Você achou isso aqui, beleza? Só que isso aqui não é a resposta completa. Por quê? Porque você teria que explicar por que você pode fazer isso. Por que você pode passar... Porque na verdade isso aqui, a forma correta de escrever isso aqui, é a integral de 0 até, ou de A até B do somatório de Fn. É porque é isso aqui que é a forma correta de você fazer. Se você passa a integral para dentro, você só pode fazer isso se a série ela convergir uniformemente. E para provar que a série converge uniformemente, você vai ter que achar o m de Weierstrass. Só que aí nessa parte aqui de achar o m de Weierstrass eu vou ficar devendo, galera, porque esse conteúdo aí foi o que eu estudei menos, tive menos tempo de estudar. Mas seria basicamente isso. Metade da questão seria você fazer essa integral, que é de boa de fazer. Eu dei uma enrolada porque
cabeça já tá meio bagunçada de tanto fazer conta. Mas basicamente é fazer essa integral aqui, a segunda parte, né? Mas para fazer ela, você tem que passar essa integral aqui, ó, para dentro. E para fazer isso, você tem que provar que a série ela converge uniformemente. Aí nessa parte eu recomendo que vocês estudem um pouco disso, de convergência uniforme. Beleza? Mas o que que é a convergência uniforme? Porque tem a só ser absoluta. É basicamente isso, é a convergência absoluta. Aqui, Ah, por isso que eu tenho que achar o AN para fazer o teste da razão, é? meio que isso. No caso aqui, ó, o que ele faz? Ó, mostra que a série tananã, ela converge uniformemente em R. A f de x, tananã, conclua que f é contínua em R. Beleza. Então como é que você faz para provar que ela é contínua? Você tem que provar que ela converge uniformemente. E aí como é que ele faz isso? Ele pega o módulo da fn, que no caso é isso aqui, é a função que ele deu, e aí ele faz essa desigualdade aqui, ó. Isso aqui ele tem que ser menor ou igual que isso aqui. Por quê? Porque o módulo, se você pegar aqui o módulo de uma coisa, isso aqui sempre é menor ou igual que o módulo disso aqui. Isso aqui é o teorema da desigualdade, alguma coisa. Desigualdade triangular. Mas basicamente é isso. O n ele é sempre positivo, então ele não importa. E o cosseno ele oscila. Só que se você pega sempre a parte positiva e soma sempre com a parte positiva do seno, isso aqui tem que ser verdade. Isso aqui tem que ser menor ou igual que isso aqui. E aí o que, que ele faz? Como o cosseno de qualquer coisa é sempre menor ou igual que 1, e o seno também é sempre menor ou igual que 1, o máximo que pode ter aqui em cima é 2. Então isso aqui obrigatoriamente é menor ou igual que 2 dividido pelo denominador. Só que esse denominador aqui, ó, ele obrigatoriamente ele é maior do que esse daqui. E quando você tem um denominador que ele é maior, quer dizer que o resultado aqui ele é menor. Então se esse denominador é maior, isso aqui é menor do que isso aqui, certo? Que ele tirou um n. E aí com isso aqui, ó, você tem o m de Weierstrass, que no caso é 2 sobre n ao cubo. E aí o que fala? Ele fala que isso aqui é uma p-série. E como essa p-série converge, então essa série aqui, ela é absolutamente convergente ou ela é, como é que ele fala aqui? Uniformemente convergente. Então basicamente é você mostrar que a série ela é absolutamente convergente. Nesse daqui eu não lembro como fazer mesmo. Tipo, como fazer aqui o seno ser absolutamente convergente. Eu tenho uma ideia, mas aí eu ia demorar muito para pensar. E não quero enrolar vocês também, né? Mas é basicamente isso. Você mostra que a função, no caso essa daqui, essa função, ela é convergente. Depois que você mostra isso, você pode aplicar esse teorema aqui e fazer essa integral ela passar para o lado de dentro do somatório, certo? Que aí você não precisa calcular a soma do somatório, você só precisa mostrar que vai ser isso aqui, beleza? Então, sempre na primeira parte desse exercício, eu tenho que fazer tipo um domínio dele, né? Isso. Você sempre vai tentar pegar aqui a sua função e ele vai te dar o domínio, provavelmente, então aqui de 0 a 1. Se ele não der, ele vai falar que é os reais. Mas aí você vai ter que mostrar que a função ela é absolutamente convergente nesse intervalo que ele vai dar. Saquei. Beleza? Então nesse caso aqui, como que eu faria? Eu faria. Pô, pior que eu realmente não lembro como faz isso aqui, cara. Provavelmente tem um jeito mais fácil de fazer do que esse daqui que eu ia tentar. Mas basicamente eu falaria que isso aqui é menor que 1. E eu falaria que isso aqui é menor ou igual que 1 sobre n quadrado. Mas isso aqui eu não tenho certeza absoluta se é verdade, saca? Então não tem como eu dizer 100% que é isso aqui. Mas, beleza. Aí se isso aqui fosse verdade,
você teria que ser que seria uma PSL2, a série converge absolutamente, então ela converge, e aí você faz aquela integral lá que a gente fez, beleza? Beleza. Não, na verdade tem como fazer isso aqui. Não sei. Sobre n quadrado. É, isso aqui não me leva a lugar nenhum, não. É, galera, depois de uma estudada nisso aqui melhor, provavelmente ele fez algumas questões em sala. Acho que vai ser mais fácil vocês olharem por lá. Mas é essa a ideia, beleza? Beleza. Será que vai cair aquele trem, tipo assim, cilindro dentro da esfera, esse trem assim? Não, eu acho que não, porque senão seria muito trabalhoso. O Otávio geralmente ele gosta de passar questão que dê pra você fazer em sala, sabe? Então ele não vai Sabe? passar uma questão que seja muito trabalhosa, que vocês demorem muito pra parametrizar. Então é isso, galera. Vocês têm mais alguma dúvida sobre as outras questões? Essa daqui eu fiquei devendo um pouco, mas é porque esse conteúdo realmente a gente viu mais rushado quando eu estudei. E aí essa semana eu não tive muito tempo de mexer nessa lista, então ficou meio complicado. Pô, pra mim tá de boa. Só no que tutorial que na hora de fazer aquela multiplicação, na hora que vai passar para integral direto, eu tenho que fazer. Eu não faço termo por termo, né? Em qual questão? É, deixa eu pegar aqui, que era uma da lista. Deixa eu achar aqui. Ixi, não pode deixar até achar. Às vezes o exercício vai mais atrapalhar. Não, relaxa. Dá pra dúvida rapidinho. Tá muito papo. Hã? É que tá muito papo. É assim, pode deixar que eu achar essa questão aqui. Beleza. Mas se for você que já Valeu. tá corrida, depois você pode mandar um e-mail e eu coisa, beleza? Fechou. Valeu. Então é isso, galera. Até mais. Eu vou ver se eu mando pro Otávio se eu já disponibilizo lá no Moodle. E aí eu mando pra vocês, beleza? Beleza. Falou. Então, falou, galerinha. Falou, mano. Valeu.